Oi, gente! Bem-vindo ao vídeo de hoje. O ano de 2023 está se tornando um ano muito desafiador para o mercado financeiro. No último ano, o Ibovespa já acumulou uma queda de quase 16%. E o S&P 500, que é a principal bolsa de valores dos Estados Unidos, acumulou uma queda de quase 14%. E algumas ações do setor de varejo, como Magalu e Via Varejo, acumulam uma queda de mais de 50%. E se você também está vendo os ativos da sua carteira derretendo, pressiona o botão de curtir, porque esse vídeo com certeza vai te ajudar. Mas falando sério, o ano de 2023 está se tornando um ano muito ruim para os investidores que investem para o curto e médio prazo. Curiosamente, uma previsão foi feita há cerca de 150 anos por um fazendeiro americano que disse que 2023 será um ano ruim para o mercado de ações. Mas você pode se questionar: desde quando você começou a acreditar em todas essas previsões? Calma, essa é uma história muito interessante e tem viralizado na internet. Então, me ouça por um minuto para que você fique por dentro do que está acontecendo. Isso ajudará você a construir uma convicção de por que este ano é provavelmente um dos melhores anos para iniciar sua jornada de investimento no mercado de ações. Então, deixe-me mostrar rapidamente a previsão e, em seguida, apresentarei uma análise completa sobre ela. Aqui está o gráfico e eu gostaria de encorajá-lo a dar uma olhada nele e observar esses pontos. Mas antes, alguns princípios básicos você precisa entender. Ele está separado por A, B e C, onde A significa que nos anos de pânico, o mercado compra ou vende uma ação irracionalmente, até que seu preço dispare ou despenque. No ponto B, em tempos bons, os preços são altos e o melhor momento para negociar ações, commodities e outros ativos. Já o C são anos desafiadores, onde estoque, produtos e ativos adquiridos são mantidos até os anos de boom, de tempos prósperos, quando devem ser vendidos, caso essa seja a sua estratégia. Vamos conversar um pouco agora sobre o que aconteceu em cada um dos principais anos. E esse primeiro ano é 1927. Isso foi durante a época da Grande Depressão, quando os mercados caíram de forma bastante agressiva. Já em 1945 foi o período da Guerra Mundial. Em 1965, houve um problema de alta inflação nos Estados Unidos e um longo período da Guerra do Vietnã. Portanto, havia muitos sentimentos ruins no mercado. Na década de 1980, novamente, os Estados Unidos enfrentaram uma série de problemas relacionados à inflação. Em 1999, todos nós ouvimos falar sobre aquela era da bolha.com. Além disso, a queda dos preços das commodities agravou a crise da Rússia, que estava em um momento de transição do socialismo para o capitalismo, momento bom para comprar ativos em 2005 e vender eles em 2007, além de ser também um fato que foi previsto nesse estudo. Chegando em 2019, a previsão foi um pouco errada, porque a previsão correta seria 2020, ano que começou a pandemia do Covid, e há ainda mais previsões para 2035 e 2053, mas ainda não sabemos o que teremos que enfrentar pela frente. E continuando aqui no gráfico, deixe-me levá-lo rapidamente através do gráfico e explicá-lo. Portanto, esse ponto A indica o grande motivo da queda, e depois disso o mercado cai de forma bastante agressiva. E o pico do sentimento negativo acontece nesse ponto C. Por exemplo, se você considerar 1927 até 1931, os mercados estavam muito ruins e eles começaram a subir. Da mesma forma, se você considerar a bolha de 2020, os mercados caíram até que ponto? Caíram entre 2004 e 2005 e depois disso começaram a subir. E você pode se questionar: cadê a crise de 2008? Ela deveria estar aqui. E isso é outra falha desse modelo. Então, para encurtar a história, essas previsões foram feitas
no ano de 1875, como você pode ver no livro de Samuel Bennett. E elas estão corretas sobre muitos eventos. E a taxa de acerto é simplesmente impressionante. E aí vem a pergunta: por que estou falando deste modelo no ano de 2023? Novamente, vamos voltar ao modelo. Esse é o ano de 2023 e você pode ver que esse é o sentimento de investimento, é o mais baixo. Portanto, se você acumular posições neste ano ou nos próximos anos, e se houver uma alta contínua depois disso, então, de acordo com o modelo, a próxima grande crise acontecerá em 2035. Portanto, é provável que você se beneficie muito. Agora você pode ter outra pergunta: como esse modelo foi construído e por que ele é tão preciso? Samuel Bennett era um fazendeiro nos Estados Unidos no século XIX. Queria apenas entender o melhor momento para vender seus produtos, como algodão, feno e milho. Ele tentou prever os ciclos solares e um monte de previsão do tempo, o que ele possivelmente poderia ter a ver com o momento atual da economia, com a queda do SBV e as crises bancárias. É isso que espanta os analistas, que revivem as ideias de Bennett na internet. O fazendeiro elaborou uma tese em 1875 de ciclos econômicos, mais tarde conhecida como ciclo de Bennett, onde busca prever os momentos de acúmulo de riquezas e de recessões econômicas. E ele chegou a uma conclusão final de que aproximadamente a cada 11 anos é provável que haja uma grande queda. E isso também acontece no mercado de ações, que cai uma vez de forma bastante agressiva a cada 10 a 12 anos. Aqui já fica claro que este modelo suporta essa hipótese. Havia um pouco de ciência por trás de tudo isso. A teoria de Bennett mostra que existe um padrão de tempos de abundância seguido por um evento impactante e, por fim, um período de recessão econômica. Em 1875, ele publicou o livro chamado Profecias de Bennett, Futuros Altos e Baixos dos Preços. E eu gostaria de ler o livro por completo, mas acredito que esse conteúdo já tenha te ajudado a entender um pouco melhor como o modelo dele funciona e como podemos aplicar agora em 2023 e para os próximos anos. Mas lembre-se que essas são previsões que podem ou não acontecer. Em resumo, o gráfico consiste em tentar prever os anos de pânico, os anos de bons tempos e os anos de dificuldade. E o que o Nostradamus do mercado prevê para os próximos anos? Segundo Bennett, o pico de abundância virá novamente no final de 2025 para 2026. Nesse momento, a recomendação é de vender o que acumulou durante 2022 em diante. Em 2032, a economia estará novamente enfraquecida, mas em 2034 a economia irá triunfar novamente, apenas para que em 2035 e 2056 haja momentos economicamente catastróficos. Esse estudo nos ajuda a ter uma noção de como a bolsa pode se comportar nos próximos meses. E como a nossa estratégia é de acumular ativos, vamos continuar comprando os ativos que já estudamos, independentemente de previsões. E você, o que tem feito? Deixa aqui nos comentários se você ficou até o final desse vídeo. Aproveita e já compartilha ele com algum amigo, para que esse vídeo também possa ajudar outras pessoas. Aproveita para se inscrever no canal, deixa o like e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau!